Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre preço de ações. Muita gente quer investir aí em renda variável, começar a investir em ações, mas não sabe bem como determinar qual seria o preço justo a pagar. Então, nesse vídeo que eu quero aqui é te mostrar uma estratégia onde você pode começar a investir e ter bons retornos mesmo sem ter que se preocupar tanto com o preço. Legal? Então, vamos lá. Bom, a estratégia que eu vou falar aqui é uma estratégia chamada de Cost Averaging, ou seja, custo médio, pela tradução aí livre mais ou menos, e ela consiste em você sempre investir um valor fixo ao longo do tempo, independente de preço, independente de variações em uma ação, em uma companhia. E por que essa estratégia pode ser interessante para você que quer investir em ações, mas não tem tanta noção, não sabe muito bem como definir qual seria o preço justo? Porque quando você investe frequentemente, se você estipula um valor e você investe todos os meses na mesma ação, aquele valor exato, você vai investir tanto em momentos que a ação está em alta quanto quando ela está em baixa. E por isso, na média, você vai ter retornos bons, porque quando você investir em uma ação na baixa, você vai pegar todo o movimento de alta com o valor que você investiu nela. Assim como quando você investir, se ela estiver muito alta, você vai ter um pouco de perda ali, mas uma coisa compensa a outra e a tendência é que você tenha bons retornos ao longo do tempo. E entenda bem, isso é uma estratégia para longo prazo. Não adianta você querer aplicar uma estratégia de custo médio para fazer durante 1, 2 anos. Isso é uma estratégia que leva tempo até você ver os resultados. Falando na prática, como que funciona essa estratégia? Basicamente, você vai definir um valor, vamos dizer aqui que você tenha para investir R$100 por mês. O que você tem que fazer é, todos os meses, aproximadamente ali no mesmo dia também, que isso vai dar um pouco mais de consistência, mas você vai investir esse valor no mesmo ativo. Então, para dar um exemplo, eu fiz um estudo completo com isso, tem lá no meu Instagram os resultados. Eu fiz com a empresa que é a Itaúsa e apresentou resultados bem bons, bem acima de investimentos bem mais populares, como por exemplo é a poupança, que assim, não deveria nem ser considerado investimento, mas ainda é um produto financeiro que muitos brasileiros investem. E eu vou colocar os números aqui para você poder acompanhar que quanto você teria se tivesse investido R$500 por mês. E galera, aqui não foca tanto no valor. Se o que você tem são 50, são R$100, não vai fazer diferença, porque percentualmente, proporcionalmente, o resultado vai ser o mesmo, sabe? A diferença entre um e o outro vai continuar constante se você aumentar o valor. Então, foca aqui no resultado e não no valor bruto em si. Se você tivesse investido, aqui a gente está pegando um horizonte de tempo de 10 anos, ou seja, de 2010 até hoje. Se você tivesse investido R$500 por mês, você teria investido R$60.500. Se você tivesse investido esse valor na poupança, durante esses 10 anos, esse dinheiro hoje estaria valendo R$80.980. São aí 20 mil a mais do que o que você investiu, mas ainda é um rendimento pequeno quando você pensa no horizonte de tempo de 10 anos. Já se você usasse essa estratégia de custo médio aplicando nas ações de Itaúsa durante esses 10 anos, com o reinvestimento dos dividendos para você poder potencializar ainda mais essa estratégia, você teria, no final dos 10 anos, R$168.900. Cara, e isso lembrando que Itaúsa está num momento hoje que ela está em baixa, porque ela já esteve em patamares bem maiores do que se encontra hoje o valor das ações. Então, pode ser que isso se valorize ainda mais daqui para frente. Então, mas só nesse momento que ela está em baixa, você já tem aí mais que o dobro do rendimento que se você tivesse aplicado aí na poupança. Então, por isso é tão importante você estudar, você ir atrás de outras oportunidades que vão te dar um retorno maior do que os produtos que são mais populares, que normalmente são esses produtos que não têm tanto retorno assim, que não são uma oportunidade tão boa para você que quer investir. E agora, eu vou colocar aqui, só a título de comparação, mais duas outras empresas que eu fiz esse estudo, que são a Vale e a Petrobras. Você vai estar vendo os números aqui agora e dá para você ver que, no caso da Itaúsa,
e da Vale, essa estratégia foi fenomenal. Rendeu muito acima do que uma aplicação como a poupança. Agora, o resultado da Petrobras não foi tão bom. Tem alguns motivos para isso. Um deles é que, durante o caminho, a Petrobras foi envolvida naqueles escândalos de corrupção. Então isso fez depreciar muito o valor da empresa, tanto que 10 anos atrás a Petrobras valia mais do que ela vale hoje, ao contrário da Itaúsa e da Vale, que estão valendo mais do que valiam lá atrás. Agora, você não tem como prever um escândalo de corrupção, alguma coisa assim que vai deteriorar o valor intrínseco da companhia. Por isso, tem que se tomar cuidado. Não adianta você investir em qualquer companhia e fazer essa estratégia e achar que vai dar certo por dar certo. Então, uma coisa que é bem interessante é o potencial dos dividendos aqui. Escolher empresas que pagam bons dividendos, como é o caso da Itaúsa e da Vale, que ambas pagaram uma quantidade bem razoável, uma quantidade bem boa de dividendos ao longo destes 10 anos do estudo, e isso potencializou bastante os ganhos. A Petrobras não pagou dividendos tão bons, teve uma distribuição bem abaixo das outras duas. E isso, além do fato de ela ter passado por essas dificuldades, por escândalo de corrupção, ajudou ao resultado dela não ser tão bom. Então tenha esse cuidado. Essa estratégia funciona especialmente bem para empresas boas pagadoras de dividendos e, além disso, tome cuidado com empresas que possam ter aí algum aspecto duvidoso, alguma coisa que possa levar aí como foi no caso da Petrobras, um escândalo de corrupção. Tenha cuidado com empresas que tenham alguma tendência que possa ser maior a perder o seu valor. Isso é difícil de enxergar, mas é aí também que pode entrar aí uma combinação de outra estratégia, que é a diversificação. Se você tem R$500 por mês para investir, como foi o que eu mostrei aqui no estudo, ao invés de você comprar R$500 de uma empresa todos os meses, se você tivesse comprado 175 de 4 empresas diferentes, você provavelmente conseguiria ter um resultado aí. Talvez não fosse tão bom quanto se você tivesse investido em uma só, mas o seu risco seria muito menor caso uma dessas 4 empresas apresentasse problemas, como foi o caso da Petrobras. Legal? Bom, galera, só um adendo aqui. Quando eu falei de diversificação, eu dei o exemplo aí de você comprar umas 4 empresas para poder, se uma quebrar, né, se uma tiver um problema sério, que nem foi o caso da Petrobras no meu estudo, você não está correndo tanto risco. Mas melhor que isso, se você não sabe como escolher uma empresa específica, é você investir em ETFs, que aí você está se expondo à bolsa como um todo. Então, se você tem R$500 para investir por mês, ao invés de você comprar aí R$100 em 5 empresas, você pode pegar e investir R$500 no ETF como o BOVA11, que você vai estar comprando todas as empresas da bolsa. Então você está se expondo a esse mercado de renda variável sem ter esse risco de escolher uma empresa errada e poder acabar aí perdendo muito dinheiro com isso. Você pode ainda dar um passo além e comprar, por exemplo, se você tem R$500, 250 em BOVA11 e 250 em IVVB11, que é o ETF da Bolsa Americana. Assim você está ao mesmo tempo se expondo a todas as empresas brasileiras e as 500 maiores empresas americanas, ou seja, você ainda está pegando uma proteção com o dólar. E se você aliar isso, comprar os ETFs com o custo médio, você vai conseguir aí estar extremamente protegido de tomar alguma decisão errada, né? Porque você não vai estar escolhendo uma empresa específica, e você vai conseguir ter retornos aí muito acima da renda fixa, né? De investir sem tomar nenhum tipo de risco. Tá legal? E um outro ponto bem legal que eu fiz nesse estudo aqui foi comparar se valeria a pena, olhando para essas empresas que eu estudei, qual seria a diferença entre investir o total de uma vez, ou seja, no caso desse estudo, R$60.500 de uma vez, 10 anos atrás, ou fazer esse custo médio, que é investir R$500 por mês durante estes 10 anos. E vou mostrar para você aqui a diferença que deu no caso da Vale. Vou colocar aqui os números para você poder ver, e o interessante aqui a diferença foi de algo
próximo de 14%. Ou seja, nos investimentos, o dinheiro sempre vai valer mais ao longo do tempo. Mas se você pensar que investir de uma vez o montante total e esperar 10 anos te rendeu 13% a mais, cara, é um rendimento considerável? É. Mas esse rendimento só vem se você acerta a empresa. Ou seja, quando você faz a estratégia de custo médio e diversifica um pouco o portfólio, você está diluindo muito o seu risco. Cabe também uma outra colocação que é: o investimento todo de uma vez valeu a pena por ter sido feito em uma empresa que, há 10 anos atrás, estava valendo menos do que vale hoje. Se investisse o dinheiro todo na Petrobras, por exemplo, que foi a empresa que falhou aqui no critério, né, que foi a que deu menos resultados, e ainda assim, mesmo tendo perdido valor, ela teve resultados melhores do que a poupança. Então, por isso eu digo, poupança não deve nem ser considerado investimento. Mas, se você tivesse investido tudo de uma vez na Petrobras, hoje correria o risco de você estar com menos, porque 10 anos atrás as ações da Petrobras valiam mais do que vale hoje. Agora, se você fez a estratégia de custo médio, você ainda teria uma valorização. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de clicar aqui no botão de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu joinha se você gostou desse vídeo. E se por acaso você quer saber de outros tipos de estratégia, se você já ouviu falar de alguma, deixa aí nos comentários para eu poder fazer um estudo e trazer para você aqui resultados com números para você ver a viabilidade e poder comparar uma estratégia com outra e ver aquela que faz mais sentido para você, tá legal? Então é isso, até a próxima!